A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras. Hoje é a quinta parte do nosso estudo bíblico no livro de Gênesis. Se você ainda não assistiu a primeira, a segunda, a terceira e a quarta parte, fique à vontade. Essas partes do estudo estão aqui no canal. Esse estudo bíblico está sendo realizado pela tarde, às 15 horas, ao vivo, mas é claro, você pode assistir no horário que tiver da sua preferência. De segunda a sexta-feira, estamos realizando esse estudo bíblico no livro de Gênesis. E agora estamos na quinta parte do nosso estudo bíblico. Participe, será uma grande bênção. Vamos nesse momento fazer uma oração. Fique à vontade também para colocar o seu pedido de oração aqui nos comentários. E vamos fazer uma oração nesse instante e em seguida vamos estudar a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de lermos, meditarmos, estudarmos a Tua palavra. Ilumina os nossos pensamentos, ilumina os nossos corações, ilumina, Senhor Deus, as nossas mentes para compreender a Tua palavra. Abençoa a mente de cada um para entender a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, por misericórdia, usa-me para ensinar a Tua palavra para o Teu povo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, te pedimos e te agradecemos, e todos digam amém e graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje é Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 fala sobre a queda do homem. Diz assim o verso 1 do capítulo 3: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Observação interessante aqui. Essa serpente descrita aqui no verso 1 do capítulo 3 é também um grande mistério. Existem várias teorias a respeito dessa serpente. Existe a teoria de que o inimigo incorporou no animal serpente. Existe a teoria que essa serpente não era necessariamente a serpente animal que nós conhecemos, mas era um outro tipo de serpente. Existe a teoria de que essa serpente era de fato o próprio inimigo em forma materializada de serpente. Mas há também um simbolismo nessa serpente. A serpente é um animal astuto, um animal traiçoeiro, e é um animal que representa, simboliza o inimigo. A palavra Satanás significa também serpente. Então, o inimigo é representado por uma serpente nas Escrituras Sagradas, e por conta disso, o verso 1 dá início dizendo: mas a serpente, e essa serpente era o adversário das almas do ser humano, era o inimigo. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens. Mas o texto bíblico nos fala que é animais selvagens. Então nos leva a acreditar que se tratava realmente do animal. Porém, havia um mistério, especialmente nessa serpente aqui, de forma específica nessa serpente que conversa com Eva. Verso 1 diz: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Olha só o diálogo entre a serpente, ou seja, o diabo, e a mulher. Olha só o que o inimigo disse. É verdade que Deus disse: não comam
do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha só como o adversário é astuto. Ele começa a fazer uma pergunta maliciosa. Essa pergunta aqui do inimigo é uma pergunta maliciosa. É uma pergunta para tentar enganar. É uma pergunta para tentar iludir, para tentar enganar de fato Eva. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? É uma pergunta distorcida, porque Deus disse que o homem e a mulher poderia comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas só que a mulher responde o seguinte, verso de número 2. A mulher responde à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então ela responde: olha, de todos os frutos aqui nós podemos comer. Verso 3, ela continua dizendo: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Como eu tinha dito na aula anterior, o que Deus ele desejava do ser humano era a fidelidade. E a fidelidade se demonstra na obediência. Imagina que você tem um filho, uma filha, um filho. Você mãe, você pai. Você deseja que o seu filho seja obediente a você. E a obediência do seu filho demonstra a fidelidade dele. E Deus ele desejava, assim como um pai desejava a fidelidade de Adão e Eva. Por isso a existência da árvore do conhecimento do bem e do mal lá no centro do jardim. Aí diz mais o texto, verso 4, olha só o que a serpente diz. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Olha só. Então Satanás, ele diz uma mentira para a mulher. É certo que vocês não morrerão. Olha só o que a serpente diz mais à mulher. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. Olha só, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. De tudo que isso que o inimigo disse, olha só, é certo que vocês não morrerão. Mentira. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Mentira e verdade. Por que mentira e verdade? Porque, de fato, Adão e Eva conheceriam o bem e o mal, mas não da mesma forma como Deus conhece. Porque Deus conhece o bem e o mal na sua totalidade. Adão e Eva iriam conhecer o bem e o mal, mas não da mesma forma que Deus conhece. Então nós podemos ver aqui muitas mentiras e alguma verdade na fala de Satanás. Satanás, quando disse: é certo que vocês não morrerão, é mentira. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão. Isso é verdade de fato. No dia que Adão e Eva comeram, os olhos dele, foram abertos. Esses olhos aqui eram olhos intelectuais, foram abertos. E com isso eles conseguiram compreender o bem e o mal. E como Deus vocês conhecerão do bem e do mal. Isso aqui já é uma mentira, porque Adão e Eva conheceriam o bem e o mal, mas não da forma como Deus conhece. O que nos mostra aqui que Satanás ele pegou a mentira e misturou com a verdade. Pegou a mentira e misturou com a verdade, porque pior do que a mentira é a mentira misturada com a verdade.
Vou repetir isso aqui de novo porque isso aqui é muito sério. Pior do que a mentira é a mentira que é misturada com a verdade. Por que a mentira misturada com a verdade ela é pior? Porque a mentira misturada com a verdade pode enganar a pessoa. Porque a pessoa fala algumas verdades e em meio a essas verdades a pessoa acrescenta as mentiras. É assim que o falso evangelho faz. O falso evangelho diz: Deus é amor, verdade. Deus ele te ama, verdade. Mas só que Deus não se importa com o seu pecado, mentira. Deu para entender? O perigo da falsa religião, da falsa fé, do falso evangelho, misturando a mentira com a verdade. Deus ele te ama, verdade. Deus ele quer o melhor para você, verdade. Mas Deus não se importa com o seu pecado. Deus não importa se a pessoa rouba, se a pessoa adultera. Deus não se importa com o pecado da pessoa. E ela pode continuar pecando, continuar fazendo o mal. Porque Deus ele se importa sim. E ele quer nos livrar e nos libertar do pecado todos os dias. Então a pessoa que fazia o mal, no momento que aceita Jesus, ela tem que deixar de fazer o mal. Mas só que o falso evangelho quer nos trazer uma visão diferente. O falso evangelho mistura a verdade com a mentira. Por isso, estejam atentos. Nem todos que falam de Deus significa ser de Deus. Nem todos que falam de Deus significa ser de Deus. Nem todos que estão falando no nome de Deus significa ser de Deus. Nós precisamos observar a mentira que está misturada com a verdade. E com isso temos que nos afastar dos falsos profetas. Porque existe nos tempos de hoje falsos profetas, falsos ensinadores da palavra, e precisamos ficar atento com isso. Porque essa foi a artimanha da serpente, ou seja, do diabo. Ele pegou a mentira, aqui no verso 4 e 5 de Gênesis capítulo 3, ele pegou a mentira, acrescentou um pouquinho de verdade e entregou para Eva. Por isso que Eva também foi enganada. Ela foi enganada porque parecia convincente a fala da serpente. Parecia verdade a fala da serpente. Por que parecia verdade? Porque Satanás pegou elementos da verdade para maquiar, para camuflar a mentira que estava sendo ensinada. Todos os caminhos levam a Deus. Bonita essa frase, né? Todos os caminhos levam a Deus. Frase bonita, né? Mas é uma mentira. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus a não ser por Ele. Então Jesus é o caminho que leva a Deus. A palavra religião significa religação do homem para com Deus. Então a nossa religião, ou seja, a nossa religação com Deus é Jesus Cristo. Qual é a sua religião? A sua religião é cristã. Por que cristã? Porque você crê em Jesus Cristo. E Ele é o caminho que te leva a Deus. Então essa conversa de dizer que todas as religiões, que todos os caminhos levam a Deus, isso é uma mentira maquiada, disfarçada de verdade. Então tome muito cuidado com os falsos ensinamentos. A serpente, ou seja, o inimigo, está usando dessa técnica. Pegar a mentira e acrescentar uma pitada da verdade, para dar aquela ideia de verdade.
Mas só que Eva, ela cai na conversa da serpente. Vamos ler mais. O verso de número 6 nos diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para ter entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Verso de número 7. Então os olhos de ambos se abriram, porque observe que no verso de número 4 e 5, olha só o que Satanás diz para Eva. Então a serpente disse à mulher: certamente que vocês não morrerão. Mentira. Eles iriam morrer se comessem. Eles iriam receber a condenação da morte se comessem da árvore. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão. Isso aqui já é verdade. Ou seja, ele pega a mentira, pega a verdade e mistura os dois para enganar Eva. Então essa é a artimanha de Satanás é essa. Por isso que a Bíblia fala no livro de Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. Então a falta do conhecimento de Deus, que nós encontramos através das escrituras bíblicas, faz que muitos caiam nas armadilhas do inimigo. E deixa eu falar uma coisa aqui, um alerta de Deus para todos. Satanás é especialista, desde o Éden, em misturar verdade e mentira, mentira e verdade. Ele pega a mentira, coloca um pouco de verdade e faz essa mistura para as pessoas caírem no engano dele. Precisamos estar firmes na palavra. Conhecedores da palavra não caem nas artimanhas do adversário. Foi isso que Satanás tentou fazer com Jesus lá no deserto. Lá no deserto, Satanás tentou enganar Jesus, mas Jesus é a própria palavra e venceu o inimigo através da palavra. Vamos conhecer um pouco mais. Olha só que o verso 7 diz: então os olhos de ambos se abriram. No momento que eles comeram do fruto que Deus disse para não comer, então os olhos de ambos se abriram. Olha só que lição interessante. Satanás não forçou Eva a comer da árvore. Satanás não obrigou Eva a comer da árvore. Eva comeu com as próprias mãos dela. Ela pegou do fruto e comeu. E deu para o marido dela, e o marido também foi enganado e comeu. Não foi forçado, mas só que foi enganado. Essa é a missão do diabo. O diabo ele não força ninguém a pecar. O diabo não força ninguém a adulterar, a cometer um crime. O diabo ele ilude. O diabo ele ilude, ele coloca a armadilha. Ele engana, por isso que ele é o pai da mentira, por isso que ele é o enganador. Então, temos que estar atentos às artimanhas do adversário. Ele mistura, ele pega a mentira e a verdade e mistura, ou seja, ele é traiçoeiro. Por isso que ele é representado como uma serpente aqui no Éden. E temos que ficar atentos e vigilantes. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Por que Jesus disse vigiai e orai? Porque Jesus sabia das artimanhas do adversário. Então a culpa não foi necessariamente apenas da serpente. Por isso que a mulher e o homem e a serpente recebem um juízo de Deus, uma condenação de Deus. Porque se a culpa fosse só da serpente, só a serpente receberia o juízo. Mas não, Adão, Eva e a serpente recebem uma condenação divina aqui, um juízo de Deus aqui. Por exemplo, um homem trai a sua esposa ou vice-versa. A pessoa pode dizer que a culpa foi do inimigo, mas não necessariamente. O inimigo coloca o prato. É você que decide se vai usufruir desse prato ou não.
O inimigo coloca a bandeja, ele coloca a oferta, ele coloca a armadilha na frente. Cabe à pessoa dizer sim ou não ao pecado. Eva poderia ter dito não ao pecado, mas ela disse sim. Ou seja, o poder da escolha está conosco. O poder da escolha está conosco. Por isso que precisamos sempre fazer as escolhas certas na vida. Pedir a direção do Espírito Santo. Espírito Santo, dirige o meu coração para fazer as escolhas certas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa tem que ser a nossa oração sempre. Pedir a Deus para dirigir os nossos corações e as nossas emoções. No calor da emoção, Eva pegou do fruto e comeu. Verso 7, então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Porque naquela época não havia, era a época da inocência. Não havia malícia. A malícia está ligada ao conhecimento do bem e do mal. Então, no momento que eles comem desta árvore, a mente deles se abriram. Essa expressão, então, os olhos de ambos se abriram, é os olhos intelectuais, é os olhos do conhecimento. Então, a mente deles despertaram naquele momento e dali nasce a malícia no coração deles. Por isso que perceberam que estavam nus e costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Interessante isso aqui. Ou seja, quando a mente deles foram abertas, eles compreenderam que tinham cometido um grave erro. E quando cometeram esse grave erro, eles estavam diante agora uma situação constrangedora, porque estavam debaixo da desobediência da ordem divina. Vamos fazer nesse momento uma oração. Oremos ao Senhor nesse instante. Deus Todo-Poderoso, na Tua presença aqui estamos, queremos Te agradecer por mais um estudo bíblico no livro de Gênesis. Obrigado, Jesus, por tudo. Continua abençoando as nossas mentes, os nossos corações, para compreender mais e mais a Tua palavra. Abençoa cada um que aqui está. Abençoa em todas as áreas, com as bênçãos dos altos céus. Nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. À noite esteja aqui para participar da oração da noite e que Deus abençoe poderosamente a sua vida e lembre-se, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus e as 12 bênçãos de vitória estão sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e sempre. Um grande abraço no seu coração. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.